Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, diretamente do quintal da minha sogra, eu tô com a Eliana e minha sogra. No último vídeo, ela aparece e muitas pessoas ficaram curiosas como que era a história, a vida dela, a história da Eliana, né? Esse canal Olaguchi não sou eu que criando conteúdo, né? Com a Eliana, a gente forma Olaguchi. Então, Eliana não contou muito sobre a história dela. Vocês Então, sabem pouco sobre mim. E a gente tá em casa da sogra, casa da mãe da Eliana. Então, aproveitando isso, vamos contar sobre a história da Eliana e sua família. Elas voltaram para o Brasil depois de 20 anos no Japão. Muito tempo. Muito tempo. E às vezes a gente recebe mensagens que Eliana não sabe de nada do Brasil. É, claro, ela morava no Japão 20 anos, saiu do Japão quando era criança, né? 10 anos, né, mãe? E a gente descobrindo, divertindo o Brasil juntos. Com certeza que ela também tem choque cultural, né? E também tenho. E a gente vai falar hoje como que tudo começou. Vocês de onde? A gente morava no interior de São Paulo, né? Já quase na divisa de Mato Grosso. E uma cidadezinha muito pequena, a gente morava numa chácara, né? No sítio. Na chácara. Coco, né? Aquele. Plantação de... Aí resolvemos ir pro Japão. Por que Plano. Por que a gente foi pro Japão? A situação estava difícil aqui no Brasil, né? E então a gente resolveu ir, mas os planos era ficar pouco tempo, né? Quando vocês foram? Em 2003, antes do Natal. 19 de dezembro de 2003, eu lembro até hoje. Quantos anos você tinha? 10. 10, né? 10 ou 11, acho que era 10. O plano era ficar 5, né? 5 anos. Mas aí foi ficando, né? Aí chegou uma hora que o irmão dela, né? Resolveu vir embora. Eu tenho um irmão que ele é 4 anos mais velho. Já apareceu em alguns vídeos também, né? E ele decidiu sair do Japão e voltar pro Brasil para fazer faculdade, né? Isso. Porque eu sempre pensava que eles tinham que estudar, né? Não queria que ficasse em fábrica. E ele já estava em fábrica, mas aí ele fez um curso, né? E falou, não, então agora você tem que ir embora. E aí ela também precisava estudar, né? Mas deu um pouquinho de trabalho, né? Eu era a menina revoltada. Deu um pouquinho de trabalho, mas conseguiu. Como que era a vida no Japão quando você chegou? 2003. Era muito trabalho. Muito trabalho? Eu lembro que é que assim, as pessoas, a maioria dos brasileiros, não todos, mas sei lá, a maioria vai pro Brasil, vai pro Japão para trabalhar em fábrica, né? Assim, vai para ficar pouco tempo, para juntar dinheiro, comprar uma casa, alguma coisa aqui no Brasil, mas acaba ficando, né? Trabalhava em fábrica, chegando lá, fazia 3 turnos. E aí eu não conseguia. Saía de casa às 6 horas da manhã, chegava às vezes 11 horas da noite, né? Então não via. E tinha dia que era o contrário, né? Dormia de dia e trabalhava à noite. E eu não conseguia dormir de dia, né? Até que a gente resolveu ir pra Mie, né? Aí de lá eu cresci em Mie. Cresceu Mie. Eu sou a menina de Mie. Mie quem? Aí foi ficando lá em Mie, né? Eu gostava de Mie porque não tinha muita neve, né? Isso é verdade. Pouca neve, verdade. né? A temperatura é boa, né? Aí resolvemos ficar lá em Mie mesmo. Ficamos até a hora de vir embora, eu fiquei em Mie. Né? Foram quase 20 anos morando em Mie. Muito tempo, Muito hein? tempo. Meu Deus! Conta a sua maior dificuldade lá no Japão. Bom, a primeira foi a língua, né? Apesar de ser descendente, tudo, não sabia falar, não sabia ler, escrever, nada. É que você não cresceu muito, assim. Os seus pais morreram jovens, né? Então você não teve tanto contato assim, né? O meu pai principalmente, né? Que ele era japonês mesmo e não sabia. Até meus 6, 7 anos eu sabia falar bem. E depois que meu pai morreu, aí foi pra escola, né? Aí a gente começou só a falar português. Não tinha com quem conversar, né? Você perdeu seu pai com 7 anos, então? 7 anos. Ele ela nem conheceu. Ele é japonês mesmo, que veio de Hokkaido de navio, né? De navio.
Ele veio com 20 anos. E foi assim, né? Chegou lá, entrou na escola japonesa. Não gostava. Não gostava. Primeiro mês eu gostei. Primeira impressão de escola japonesa. Você não sabia falar nada de japonês, né? Não, eu só sabia falar arigato, mimi. E entrou diretamente Entrei. para a Só escola que japonesa. os primeiros dias eu gostei, porque eu aprendi o hiragana katakana muito rápido, você lembra? Que eu gostava de estudar. Só que aí depois tinha umas criancinhas meio chatas, né? Que ficavam pegando no meu pé. Aí eu não gostava muito, né? Escondia meu sapato, umas coisas assim, né? Mas isso foi na primeira escola, né? Aí logo a gente se mudou pra Mie, que a primeira escola foi em Shiga. Aí a gente se mudou pra Mie e a segunda escola foi melhorzinha. É que assim, nessa segunda escola que eu fui transferida, eu fiz bastante amiguinhos. Só que daí era um bairro que tinha muito tranqueirinho, muito furiô, né? Aí, quando você passa pro Chogaku, que é o ginasial, né? Que dá lá uns 13, 14, 15 anos, o pessoal começa a ficar meio maloqueiro, né? Meio... Aí os amiguinhos que eu tinha feito viraram tudo maloqueiro. E eu não queria virar maloqueira, né? Não queria virar. Aí eu perdi meus amigos. E não queria ir pra escola, né, mãe? Fingia que tava com dor de barriga. Era todo dia. Todo dia eu falei, não, agora não sei o que eu vou fazer, né? Aí Nessa coloquei hora na você escola. Nessa hora você não pensou em voltar pro Brasil? Nunca passou pela sua cabeça assim? Não, já tinha pensado, mas também, né? Pensava assim, como que ia sobreviver aqui no Brasil, né? Tudo. Aí então foi quando colocou na escola Brasileira. Aí eu ficou fui 2 anos. 2 anos. Né? Mas aí acabou a escola brasileira, falei, ó, não tenho condições de continuar pagando, né? Ensino médio, escola brasileira é muito caro. E só tinha longe, né? Só em outra cidade. Aí eu voltei pro colégio, pro ginasial que eu tava, porque é 1 ano a mais, né? Aí, quando termina o ginasial, a gente vai pro ensino médio. Só que no Japão, pra você ir pro ensino médio, você precisa fazer uma prova, né? Tipo um mini vestibular. Para entrar em qualquer ensino médio tem que fazer prova, né? Tem que Porque fazer- não é obrigatório. E nessa época, como eu fiquei na escola brasileira, aí eu não aprendi japonês. Tinha uma aula de japonês uma vez por semana, mas Mas aí quando voltou para a escola japonesa, né? Porque terminou em dezembro, que termina novembro, dezembro. é a escola que termina a brasileira. Isso. E a Então- japonesa é em março. Março. Então ficou dezembro, janeiro, fevereiro, março. A Né? escola- Praticamente 3 meses para ingressar no ensino médio. Aí terminando o ginasial, que tem que fazer a prova para entrar no ensino médio, aí surgiu 3 opções, né? Ou eu estudava que nem louca, mesmo sem saber japonês, e tentava entrar no ensino médio em 3 meses. Ou eu entrava no ensino médio, que é à noite, em uma outra cidade, só que a gente foi visitar. Você foi junto? Não lembro. Eu fui visitar esse ensino médio que era à noite. Que eu também não queria que estudasse à noite. Mas quando eu fui visitar, pelo menos esse ensino médio, não sei os outros, mas esse ensino médio, que é o que todos iam, eu fiquei chocada com o que eu vi, e eu não queria. Aí a terceira opção era trabalhar em fábrica, e a minha mãe não queria que eu trabalhasse em fábrica. Aí o que eu fiz, eu estudei que nem uma doida, você lembra, mãe? Em 3 meses eu estudei e consegui passar em um ensino médio normal, né? Eu tô generalizando um pouquinho aqui, mas é só pra ficar mais fácil a conversa. Mas cada escola é escola, cada caso é um caso, né? Por que foi esse ensino médio? Porque a dificuldade da Eliana era matemática. Até hoje! Era matemática. Então, o professor, né, o diretor da escola me chamou e falou, olha, né, vai faltar nota para ela entrar num pouco com... Se ela tem que escolher uma área onde não vai usar matemática. Que não exige muito matemática. né? Então, vamos nesse corpo aqui, que é inglês ou moda, como chama? Era inglês e artes. Artes, né? Um desses dois ela vai seguir. Por quê?
porque não vai usar matemática. A matemática seria só no primeiro ano. É, uma vez por semana só. Porque eu tive muita dificuldade quando ela estava no ensino No ginasial? ginasial, que ela não sabia matemática e eu não sabia ensinar a matemática do Japão, porque é diferente. Fiquei sabendo uma coisa, o jeito de ensinar matemática não tem língua, né? Mas o jeito de ensinar, o jeito de escrever, que coisa é diferente, né? Eu não sabia. Resultado é igual. Resultado é igual, mas o jeito de escrever, essas coisas, às diferente. vezes é diferente, né? Era Mas- muito diferente. Eu achava que Divisão é completamente diferente e eu não conseguia ensinar ela. E essa foi uma dificuldade assim que, por mais que eu tentasse, eu fui conversar com o professor, né? Ele falou, não consigo ensinar essa matemática, não consegui aprender. E ela passou essa dificuldade, ficou o tempo todo até... Eu chorava, você lembra que eu chorava? Eu achava que eu tinha problema, eu falava, mãe, eu sou muito burra, eu sou burra. Então foi onde que escolheu esse colegial que não precisava usar matemática. Agora eu aprendi melhor. no Japão, quando você entra em ensino médio, você vai dividir em dois grupos de curso, né? Um é o Bunker, que o Bunker é menos importante em matemática, Não foca aprendemos muito nisso. tudo, aprendemos tudo, menos importante química, biologia, matemática, essas coisas, né? E o outro grupo é mais importante japonês, história, inglês, essas coisas. você- Especialmente, não sei agora, não acompanho muito, né? Mas quando a gente era criança, a gente era nessa época, quem sabe falar japonês, chinês era bem especializada, né? Então quando você entrando no ensino médio, você conseguia escolher, né? Pra qual lado. Eu quero ter mais aula de história, eu quero ter mais aula de química, de matemática, dava pra escolher, né? Terminando o coco, né? O Ensino o médio. ensino médio, né? Aí foi outra dificuldade. O que ia fazer da vida, O que eu vou fazer da vida? né? E nisso, quando eu tava no ensino médio, nas férias de verão, ela fazia eu trabalhar nas fábricas, né, por um mês e falava, Isso você quer da tua vida? é isso que você quer pro resto da sua vida? Se não é, tem que estudar. Pensa bem. Aí ela chegava, não precisa falar nada, mãe. Não precisa falar Eu já nada. sei. Já sei. Não é desmerecendo quem trabalha em fábrica, nunca, porque minha mãe trabalhou em fábrica, meu pai, o meu irmão, todo mundo trabalhou em fábrica para dar um futuro melhor para os filhos. Então não desmerecendo ninguém, mas se ela ralou tanto na fábrica é porque ela queria que eu não fosse para a fábrica, não é? Então é isso. Aí eu trabalhava na fábrica para ver como que era. Ter essa experiência, né? Quando eu recebi o pagamento, olhava e falava, mãe, só isso? Eu fiquei o dia inteiro em pé. Eu falava, é isso que você vai receber quando você trabalhar em fábrica. E eu não queria fazer zangueu, fazer hora extra, você lembra? E teve uma vez que eu fiz um monte e ainda recebi pouco. Aí ela falava que não queria. Eu falei, não, sexta-feira então você tá liberada, não precisa fazer. Era muito ruim. Nossa, eu chegava toda dolorida, né, mãe? Imagina eu. Aí falou, não, eu quero estudar. Então vai estudar. Então, Aí nessa época, o meu irmão e meu pai já tinham vindo pro Brasil. Aí só tava eu e você, né? assim, que eu ficava mais sentida, né? Porque que nem ela sozinha, né? Primos, longe, né? Isso eu sinto hoje, na época eu não sentia, mas hoje eu sinto. Então, eu falo, nossa, precisa ter uma convivência mais com a família, né? Parente. Tanto é que hoje, quando fala assim, olha, aquela é parente, ela já quer saber quem que é, de onde que veio, parente de quem. Eu já começo a perguntar a árvore o quê? Genealógica, né? Aí, esse lado aí, eu acho que faz muita falta Esse lado. pra quem tá no Japão, sabe? De não ter esse contato mais com a família. E eu acho que isso daí, esse tempo que a gente ficou no Japão, por um lado, esse lado aí, eu acho que foi muito ruim. É verdade, eu concordo. Aí, depois que terminou a faculdade, né? Conseguiu entrar pra faculdade, estudou, ralou. Ralei, hein? Nossa, eu só E trabalhava. eu também só trabalhava estudava. para pagar a faculdade, porque era muito. A faculdade no Japão é muito cara. À noite eu trabalhava no restaurante, saía da
na faculdade, ia pro restaurante, trabalhava até 1 hora da manhã, Yakiniku, né? né, na churrascaria japonesa, aí voltava, dormia e no dia seguinte a mesma coisa, né? Final de semana trabalhava. E aí nas férias ia pra fábrica de novo, e da fábrica ia pro restaurante de novo e trabalhava até 1 hora da manhã pra pagar os custos. Mas valeu a pena, né? E depois, né, que terminou a faculdade, conseguiu trabalho, mas também ainda não era o que você queria da vida, né? Eu não sabia exatamente o que eu queria da vida, E né? por isso também, porque eu fiquei mais no Japão por causa disso, né? Eu não queria deixar Eu sozinha. ela sozinha. Mas a Ela gente tinha medo também, né? Depois de tanto tempo ficar no Japão, voltar pro Brasil, como que seria, né? Acho que é isso que todo mundo pensa, na verdade, né? Porque quando eu tava crescendo lá, o pessoal só falava coisa ruim do Brasil. As pessoas só falavam coisa ruim, televisão só mostrava coisa ruim, né? E como tá sendo agora? Muito bom. A gente... Por que eu não vim antes? mais Eliana. Conta. eu Você acho- voltou no passado pro Brasil. Eu, às vezes, eu penso, poderia ter voltado antes. Né? Mas como você falou, né? Assim, você não teria conhecido a Eliana, né? Ah, É verdade. Obrigado a você, a gente conheceu, a gente tem canal. É. Tudo conectado aqui, decisão de sogra. Acho que tem tudo assim, no seu tempo, né? Mas tá sendo uma experiência muito boa. A gente tá conseguindo, né? Conseguiu Realizar as coisas, né? com dinheiro ralado, que ralou lá no Japão, na fábrica, conseguiu comprar uma casinha, né? Construir uma casinha, tô trabalhando agora, né? E Uma vida estável, né? fazendo as coisas que a gente gosta, perto do filho dela, perto da minha família. família. É uma vida simples, né? Sim, Não é. é aquela vida assim que você pode comprar tudo que você quer, que você pode ir comer tudo fora toda semana, né? Não. É aquela vida simples, mas é uma vida muito boa. Aí voltando ao assunto que eu não sabia o que eu queria fazer da vida, né? Eu entrei pra trabalhar em uma agência de viagem. Mas só que a Eliana era muito medrosa, né? eu era eu muito sempre medrosa. falo pra ela, vai, faz tudo que você quiser fazer, você faz enquanto eu estiver aqui no Japão. Ela falava, quer ir pra longe, quer ir viajar, quer fazer intercâmbio, vai, que você tem pra onde voltar. Eu vou estar aqui te esperando. Só que eu era medrosa, né? Eu não ia pra lugar nenhum. Eu mal saía da cidade sozinha. E foi assim até o quê? Meus 21 por aí, né? Eu não saía, não, enquanto meus amigos tudo tava indo lá pra Tóquio, na Disney, indo pros festivais, não sei o quê. Eu era a única que ficava em casa, né, mãe? Eu era super medrosa. Aí eu trabalhei quantos anos? 3 anos. 2 anos na agência de viagens, né? Aí um dia eu fui pra Osaka com a minha amiga, uma amiga que eu conheci pelo Instagram. A gente foi se conhecer. Aí a gente começava a sair, eu ia pra lá. Aí sim que eu comecei a sair, né? Aí eu conheci o Gutão. E também, mesmo que eu tenha ido pra faculdade, que depois eu tava trabalhando, a gente sempre ficou na comunidade brasileira, né? Então meus amigos eram todos brasileiros, eu não andava muito com japonês, não saía com japonês, mas aí conheci ele, aí que eu comecei a ter contato de verdade, assim, com a cultura japonesa, né? Porque até então a gente só ficava na comunidade brasileira, né? Que por um lado é bom, porque eu nunca esqueci o português. Eliana fala, a gente conversa sempre em japonês. No Brasil, no Japão também. Agora sim. Quando alguma coisa é caro. A gente fala em japonês. Nossa, takai, né? Yameo. Não vamos Né? Então, por causa disso, graças à comunidade, eu nunca esqueci o português. Sempre comi comidas brasileiras. Mas, por outro lado, a gente ficava muito presa, né? Tem que ter um balanço, né? É que também eu consegui, assim, também eu fiz curso de Oshibano. Você fez vários cursos. Vários cursos, né, de artesanato, né? E também eu acho que por isso também eu consegui aprender mais, né? Japonês, né? Porque os cursos eram feitos só em japonês. em japonês. Aí você fez curso de ikebana, fez... O que mais que você fez? De arranjo floral, vitral, Oshibano, né? Fez de um monte de coisa, né? Até me
Certificou, né? Tem diploma. Diploma dos cursos que eu fiz, né? E tudo em japonês. Eu sempre quis aprender, né? Estudar. Pegava muito mico, sabe? Mas mico. metia cara, né? Qual é sua mico, Você maior lembra, mico lembra de do algum Japão? mico? Eu lembro de quando a gente chegou no Japão. Logo que a gente chegou, a empreiteira levou a gente no mercado pra fazer umas compras. E a gente comprou vinagre, achando que era óleo, né? Comprou umas coisas assim, né? Sal, achando que era açúcar. Mas assim, uma coisa que eu lembro. A primeira vez que eu fui pegar um ônibus. Não sabia pegar ônibus. Não sabia pegar um ônibus. Mas eu preciso aprender, né? E eu fiquei no ponto de ônibus, esperei um tempão no ponto de ônibus, né? Aí passou um japonês, né? Falou, o que você tá fazendo aqui? Né? Eu falei, eu quero ir pra cidade, né? Pro centro, né? Aí ele falou assim, aqui é só pra voltar, né? Pra ir é na rua de baixo, né? Eu falei, não acredito. Né? Porque eu sei que nisso eu perdi o maior tempão. Tá, vou pra rua de baixo, então. Fui pra rua de baixo esperar o ônibus. Aí entrei no ônibus, aí eu vi o pessoal pegando um ticket na porta, né, do ônibus. Aí você Aí pegou peguei também. Entrei. E eu não sabia o valor, né, tal, e eu só tinha uma nota de 5.000 ienes. E a passagem acho que era 200 ienes, né? Aí ele falou assim, aí na hora que eu fui descer, né, eu apertei lá pra descer, né, eu peguei e dei a nota de 5.000. Ele falou, não, aqui não troca, né, tal, eu só trocava a nota de 1.000 que você tinha que colocar ali, né. Desce e vai ali, onde, né, mandou eu descer, desci, né, e fiquei lá, né, esperando, e o ônibus Foi embora. Aí eu falei, e agora, né? Eu vi uma agência do correio, né? Falei, deve ser que ele deve ter mandado eu ir lá trocar o dinheiro, né? Depois ele volta e pega. Aí ele foi embora. Eu vou embora. Aí eu peguei, fui lá no correio, né? Falei, ai meu Deus do céu, troquei o dinheiro, fiquei lá no ponto esperando o ônibus vir de volta pra me pagar pro motorista, né? Aí ele nunca apareceu, né? E eu fiquei sem pagar, né? Depois de muito tempo que eu fui descobrir, né, que na frente tinha agência, né, do ônibus. Do ônibus. Do ônibus que era pra pagar lá. Ah, tá. Né? Então tá devendo até hoje. Fiquei devendo até hoje. Eu estou devendo a passagem do ônibus. E qual era a sua vida no Japão quando chegou lá sem saber nada de japonês e quando era criança, né? Animação? No começo eu gostava. Eu Viu a sempre neve pela primeira eu vi a vez. neve. Sempre gostei, eu acho, do Japão. Às vezes eu imagino como teria sido a minha vida se eu tivesse ficado aqui. Porque aqui eu era uma menina inteligente, você lembra? Eu estudei só até a 4ª série aqui no Brasil, mas eu era sempre a primeira da classe, né? Sempre a que participava de tudo, a que corria mais rápido. Era assim a queridinha dos professores, eu acho, né? Até hoje, a professora, né? A professora A sua professora pergunta de quando eu era você, criança. tudo. Então, nessa época do ginasial, como eu não tinha muitos amigos, não gostava da escola, né? Eu comecei a fazer muita coisa sozinha. Então, eu me interessei por fotografia. Acho que só fotografia que eu me interessei, né? Eu tinha 15, porque eu lembro que no meu aniversário de 15 anos, você me deu uma câmera pequenininha assim, né? Então, eu comecei a fazer muita coisa sozinha. Aí, com essa câmera que a minha mãe me deu, eu comecei a tirar foto das plantas, do céu, das árvores, né? Aí eu comecei assim, eu era muito sozinha nessa época, mas eu focava muito nas coisinhas que eu gostava e você sempre apoiou isso, né? Então aí eu fui crescendo, a fotografia ficou um pouco de lado, comecei a trabalhar na agência de viagem, comecei a sair mais um pouquinho. Mas ainda não era aquilo que você queria, né? Eu não sabia o que eu queria exatamente, né? Mas daí eu perdi o medo e fui pra Europa passear. Aí eu passei na Europa e eu descobri que eu gostava de fotografia de verdade, porque até então tava um pouco de lado, né? Aí nisso a gente já tava junto, tinha acabado de começar a namorar. Aí eu falei, não tô feliz com o meu trabalho, quero mudar de profissão, mas fotografia eu não sabia nada ainda, né? Não é só porque eu tenho uma câmera que de repente eu vou conseguir me sustentar só com isso, né? Aí eu resolvi largar o trabalho na agência de viagens e estudar fotografia. O Gutão me ajudou, minha mãe me ajudou,
Aí eu fui pra Londres, fiquei lá 3 meses estudando fotografia. Aí quando eu voltei a gente começou a morar junto, né? Aí eu saí da casa da minha mãe. Não, eu já tava morando sozinha, né? Fiquei 1 ano morando sozinha. Aí a gente foi morar junto depois que eu voltei de Londres, né? Assim, aí aos pouquinhos eu fui começando a trabalhar com fotografia. Essa parte já tem um vídeo bem detalhado, né, de como que foi. Mas voltando ali à história que eu não fazia nada, que eu era medrosa. Tudo isso mudou quando eu conheci o Gutão, né, mãe? Porque na época eu conheci ele, eu tava com 21. Na época ele já morava sozinho, já tinha feito intercâmbio, já tinha viajado, já tinha feito várias coisas e eu não tinha feito nada ainda, né? Aí eu falei, nossa, que legal, eu também quero. Aí eu fui viajar, aí eu fui fazer intercâmbio. Ele mudou muito a minha vida e eu mudei muito a sua vida, né? Porque você, na época que a gente se conheceu, não era assim, igual você é agora, né? Não. Então, a gente se mudou pra melhor, né? Conhecendo mais o Brasil é mudando um pouquinho, né? Isso, quando eu conheci... Soltar mais assim. Não é como ainda tímido, né? Eu sou mais... Quando eu conheci ele era bem tímido, bem mais quietinho. Não era assim. Não era assim, então a gente evoluiu juntos. Tá evoluindo. E agora voltando para o Brasil. Aí eu voltando, né? Eu vou para você voltando para o Brasil. E assim a gente tá conhecendo mais o Brasil agora. Ele voltando para o Brasil depois de 20 anos. Tem muito choque cultural para ele. Com certeza que tem muita coisa que ele não conhece. Para mim todas as coisas são novas. É muito legal. É a gente juntos conhecendo o Brasil. Então. Por enquanto tá sendo muito bom. Tá por enquanto bom, mas isso é importante. Por enquanto tá feliz. Isso aí, tá feliz, mãe? Tô feliz. Então agora tá que bom. Todo mundo junto. A aqui, família né? reunida Família agora. Reunida, né? E é bom, né? Porque a gente passou tanto tempo longe, que nem a gente passou tanto tempo longe do irmão, do né? pai. E agora, né, tem a Agora oportunidade de estar juntos. Estar junto, né? Então, poderia ter sido um pouco antes, né? Poderia ter sido antes. Né? Tem seu tempo. Isso aí, tudo tem seu tempo. Então, gente, espero que gostem desse vídeo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Fala seu nome, você não falou seu nome. Meu nome é Santina. Todo mundo me chama de Sam. Tia Sam. Tia Sam. Tchau, tchau. Tchau.